Esse tema de hoje, ele veio por dois motivos. Primeiro, por causa da continuidade do tema desenvolvimento mediúnico, mas aqui, claro, é mediunidade em um nível fora do padrão, né? Porque não se é algo que meio que acontece, alguns começam tal, que é a pintura mediúnica, que é a psicopictografia, mas também veio porque hoje, sem querer, minha irmã, a Janaína, me mandou uma mensagem dizendo que um amigo dela, que me conhece lá, o Rodrigo, o nome dele, se não me engano, Rodrigo, aí, ele me conhece também, mas faz tempo, né? Ele perguntou para mim sobre alguns livros, né? Mas assim, o assunto é um assunto que eu acompanho. Na verdade, esse assunto é um assunto que nós espiritualistas acompanhamos, não por não querermos, a uma certa distância, porque ele é um assunto difícil de falar, tá? Foi o RC, foi você, RC? Pro abraço, RC, legal você estar aqui. É difícil de falar desse assunto, mas ainda assim tem estudos, já assisti várias sessões de pintura mediúnica em Salvador. Salvador é um berço, talvez os principais, fora aqui, São Paulo tinha. Vamos começar. A pintura mediúnica, ou psicopictografia, é uma modalidade, é uma forma mediúnica em que o médium produz pinturas ou desenhos. E eu vou trazer aqui, apesar de ser espiritualista, vai trazer vários questionamentos legais. Sobre a alegada influência de espíritos desencarnados, reconhecimentos de espíritos conhecidos, grandes mestres da arte como Monet, Renoir, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Picasso, dentre outros. Eu frequentei o Centro José Medrado, uma época, então eu via muito, na Cidade da Luz, Cavaleiro da Luz, lá em Salvador, em Pituaçu. Eu ia lá, fui algumas sessões de lá, inclusive. A pintura mediúnica é um ato também de transmitir visualmente uma mensagem, seja em forma de arte, chama-se também, pode chamar psicopictografia ou pictografia. De acordo com a doutrina espírita, trata-se também de uma faculdade que os médiuns, por meio de espíritos, realizam desenhos, pinturas de quadro e utilizando técnicas diversas. A fundamentação teórica encontra-se já nas obras de Kardec, apesar de não estar falado, define que médios pintores ou desenhistas como aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Embora algumas pessoas, até mesmo espíritas, acreditam que essa forma de comunicação é recente, ela é antiga, tá? Ela foi prevista e explicada por Kardec no Livro dos Médiuns, em 1961. Leon Denis, na sua obra também Espiritismo na Arte, oferece uma visão mais ampla. O Espiritismo vem abrir a arte, na arte e na mediunidade novas perspectivas. Normalmente, eu não vi fora o Espiritismo fazendo em outro lugar. Tá? Acho que existe sim quem faça fora do Espiritismo. Acho que existe gente que faz até em casa. Mas normalmente eu não vi. Os lugares que eu assisti foram em casas espíritas. Tá? Eu em algumas, eu acho que eu assisti Itapuã fazendo isso, na casa da Manuel Filomeno de Miranda. Eu assisti na Leopoldo Machado, que fica no Dique do Tororó, em Salvador. Eu assisti no José Medrado. Tá? A comunicação estabelece, enfim, esses artistas têm um fundamento. Porém, eu fui pesquisar se isso é só uma coisa brasileira. E não era. Apesar de estar assim, existe uma ação, tá, que ela meio que saía além daqui. Existem alguns lugares no mundo, mas é bem pouco, em que pessoas decidiam pintar pelas mãos dos espíritos. O fenômeno ganhou destaque no Brasil, tá? Especialmente também através de um programa na época de Terceira Visão de Augusto César Vanucci. E daí começou a ser uma forma das casas conseguirem angariar recursos para as obras. Então, muitas casas com grande capacidade bonitas, a Cidade da Luz é bonita, por exemplo, o Cavaleiro da Luz, conseguiam, através disso, pintores impressionistas, os mais populares deles que aparecem. Vamos deixar aqui. O Monet, Claude Monet, ele foi um pintor francês, mais cérebro entre os pintores impressionistas, provavelmente, criou uma técnica de pintar a iluminação com pinceladas rápidas e é um dos preferidos dos pintores mediúnicos. Os caras fazem uns quadros, é um negócio impressionante. Desenha com as duas mãos ao mesmo tempo em 2 minutos. Às vezes com os pés, de olho fechado. É uma coisa bem interessante e impressionante de assistir. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Ela impressiona um pouco. Renoir
Pierre-Auguste Renoir foi um pintor francês também impressionista. Desde o princípio, sua obra também foi influenciada pelo sensualismo, pela elegância do rococó. Aparentemente também, sob sessões de pinturas mediúnicas, ele aparece deixando a sua marca, a sua forma. Van Gogh, que já não é mais... ele foi um pintor pós-impressionista também holandês, que também aparece e é extremamente popular nas manifestações mediúnicas. Tem outros mestres também que são frequentes, como Pablo Picasso, que assina suas obras mediúnicas também com bastante... um pintor espanhol. Tem o Henrique Deloulouse, não sei falar esse nome, Lautrec, como o pessoal fala. Foi pós-impressionista francês, também conhecido por pintar a vida da Boemia de Paris. Trabalha também sobre benefícios por exemplo, ter passado pela questão de alcoolismo. Ele trabalha como espírito através da pintura mediúnica, ganhando recursos para ajudar também as casas que fazem isso. E também ninguém menos que Da Vinci. Leonardo da Vinci também aparece com alguma frequência nas reuniões mediúnicas. Eu aqui, por enquanto, não estou questionando nada, só estou contando. Tarsila de Amaral também, uma pintora e desenhista, uma das figuras centrais da pintura brasileira, inclusive, relata eventualmente a sua aparição nisso. Portinari, também aparece o Cândido Portinari, eventualmente, que é citado em algumas sessões, tá? E outros artistas também, como Caribé, Analita Malfatti, também você tem aqui o Raimundo Sela e outros que aparecem, tem tantos outros, tá? Mas diz que alguns deles, cada um, por exemplo, Van Gogh, por ter sofrido muito na questão emocional durante a vida, ter feito até... ele coordena as obras, mas ele gosta muito de ajudar as pessoas sofredoras nesse ponto. Picasso acaba auxiliando os fumantes, segundo falam. Modigliani ajuda suicidas e viciados. E o Lautrec trabalha com alcoólatras, por ter sido também. Então eles têm uma certa conexão. No Brasil, tem vários. O Luiz Antônio Gaspareto, aqui em São Paulo, talvez seja o mais conhecido. Ele foi um médico psicopitográfico, escritor, locutor brasileiro, bastante conhecido na doutrina espírita, na Rádio Mundial também, onde ficou por décadas. Também foi apresentador do programa de televisão Encontro Marcado, na Rede TV. E aos 13 anos ele teria pintado um belo quadro influenciado pelo espírito de Monet. Foi levado até Chico Xavier, que lhe deu instruções e revelou os nomes de vários espíritos que pintavam por seu intermédio. Talvez tenha sido um dos pioneiros nisto. Ele ganhou fama internacional, obteve reputação realmente a fim da década de 70 e durante as décadas de 80, exclusivamente pela Europa, para mostrar trabalho como artistas como Renoir, enfim, Da Vinci, provavelmente deve, não sei dizer, Picasso, Monet, todos os outros. Teve algum problema com direitos autorais, direitos de imagem, né, da família desses caras que ainda estão por aí, né? Alguns deles encarnou em 70, 80 e poucos, então tem filhos por aí netos, né? A técnica é trabalhar em condições de pouca luz, diz que queima o ectoplasma muito forte quando a luz está forte, então eles normalmente diminuem a luz, com uma velocidade impressionante, usando crayons ou as próprias mãos, depende, utilizava ambas as mãos simultaneamente, às vezes, como eu falei, os pés. Em Salvador é um lugar incrível, eita lugar para ter espiritualidade forte, candomblé, capoeira, na capoeira, pelo amor, cara, ninguém fala isso na capoeira, fala baixinho. A capoeira é comendo dentro do lugar. A capoeira tem uma força do Exu que eu sinto ali, pelo amor de Deus. Eu sinto o Exu tão forte na capoeira, chega a dar um negócio em mim às vezes. Vamos lá. Zé Medrado. José Alberto Lima Medrado é baiano, aos 17 anos, baiano, sem apoio da família, decidiu criar um centro espírita, tornando-se uma das personalidades mais populares do espiritismo brasileiro. Ele é formado em letras, em Salvador, funcionário público federal aposentado, fundador da Cidade da Luz. Começou a pintura em 1988, disse que queria trabalhar, o Renoir apareceu para ele, disse que queria trabalhar com ele, para ajudar o orfanato, transformando tintas e pães. Não achava possível porque não sabia nem desenhar. Mas hoje, mais de 100 pintores pintam através de mim, frases dele. Esculturas, pinturas de porcelana, pinturas em tela, chegou a produzir uma escultura atribuída a Aleijadinho, inclusive.
Eu já assisti esse outro médium, eu assisti tanto ele como Florencio Alton. O Florencio, eu assisti ele algumas vezes, inclusive no Leopoldo Machado, onde ele ia, na hora que eu estava lá. Trabalhei no Leopoldo Machado, na época, como doutrinador. Uma das casas que eu trabalhei, Leopoldo Machado. Florencio, reverendo Anton Neto, é pedagogo, psicanalista, enfermeiro, médium, terapeuta em regressão de memória também. Aos 8 anos, foi um efeito físico forte, onde começou a ver objetos de luz que acendiam e apagavam, lençóis que saíam da cama. Começou também a fazer a pintura de uma forma... Já conta com 37 mil telas catalogadas. E são vendidas assim, elas são feitas pequenos leilões ou pequenos valores que são colocados. O cara tem medo de pintar ali na hora. Coloca ali valor R$500, R$300. Aí o cara tem um trabalho feito de forma mediúnica ali, uma forma de ele comprar uma tela, né, que foi feita na hora ali, e esse dinheiro é colocado para ajudar ali as obras assistenciais das casas onde estão feitos os trabalhos. Então é uma coisa bacana, tá? Obrigado, Paulo Frederico. Em 2018, pesquisadores da Faculdade de Medicina de Coimbra decidiram que durante as pinturas fariam uma atividade elétrica cerebral nele. Enquanto continuavam pintando, perceberam que mudava muito, caía quase, às vezes até quase imperceptível, enquanto continuava pintando, conversava em línguas que não dominava. Eles não entenderam como é que ele fazia aquilo durante a pintura. Eles perceberam realmente uma alteração fora de série, tá? Eles pintam de olhos fechados, às vezes olham para cima, às vezes dão uma olhadinha e tal, mas é um negócio meio interessante assim, de assistir, não sei se vocês já viram. Tem no YouTube, aconselho vocês procurarem, darem uma olhadinha. Outros nomes também conhecidos, o Valdeci Salum, também trabalha há 39 anos, nunca estudou arte, foi orientado também por Chico Xavier, sobre a sua capacidade, também pintou telas. Esses espíritos parecem que andam juntos, eu vou falar já deles, tá? Do Renoir, Portinari, Van Gogh, a Tarsila de Amaral e outros. Kleber Torres, médium que também trabalhava com moradores de rua através da pintura mediúnica. Orlando Padovan, teórico e estudioso do fenômeno, documenta aspectos técnicos e espiritualistas. Tem vários locais, segundo Orlando, por exemplo, equipes espirituais antecedem o horário do evento, transformando energeticamente o ambiente que vai ser feito num verdadeiro pronto-socorro. Enquanto a energia está circulando ali, também existe um amparo feito, energias oriundas de natureza, inclusive das pessoas, são feitas por momentos ali. Segundo ele, tem uma hierarquia e organização entre os espíritos que vão fazer isso. Eles têm um objetivo, tá? Médicos espirituais coordenados por vários espíritos, tá? Alguns deles, segundo orientados por Bezerra de Menezes. Benfeitores sempre perto que ajudam nesse trabalho com a intenção de chamar a atenção e movimentar a energia. Meimei, Sheila, Dr. Antônio, Jerônimo. Coordenadores energéticos, como o espírito de Tomás, que é responsável pela coordenação energética que circunda a mesa, um dos lugares que eles iam. E a coordenação artística feita por Van Gogh, que escolhe as obras, escolhe aqueles médiuns que podem ser feitos e direciona alguns deles, e aqueles espíritos que farão e que tipo de obra será feita naquele momento. Segundo fala, tá? A missão dos caras é fazer um processo de abertura através da curiosidade de aproximada com o mundo espiritual, provar a imortalidade da alma, transformar a arte em ajuda aos necessitados e socorro espiritual através da cromoterapia, da movimentação energética também que está acontecendo ali, tá? São as cores que são feitas especificamente, utilizadas às vezes até com forma de pintura, tá? Muito obrigado pela ajuda, Luiz, tá? Um abraço para você. Atendimento personalizado são feitos alguns, tá? Os quadros, como eu falei, as obras normalmente ficam entre 300 e 500 reais. Mas tem obras especiais que já foram feitas, quadros, onde para ganhar específicos recursos já foram vendidas até 10 mil reais. Mas a pessoa conseguia ajudar, né? E era por um motivo legal, ajudar a casa. Tinha leilão beneficente, com um chamado leilão de Francisco de Assis, feito por algumas imagens por Portinari. Ele foi lá e fez a coisa por imagem de Francisco de Assis, digamos assim, feita por ele, que foi arrematado por R$3.500. Então teve algumas movimentações, tá? Vocês vão conseguir ver nessas casas, tem vários quadros. Tem gente que tem quadro, quer ver? Tem capaz de ter gente aqui que tem quadro comprado em centro espírita. Se tem algum em casa aqui que tenha, né? Até fazer uma enquete aqui, você já assistiu.
Você já assistiu uma sessão de pintura mediúnica? Interessante. Depois eu pergunto quem tem o quadro. A renda, como falo, colocada para atendimento e ajuda, tá? Então, por exemplo, na Cidade da Luz tem dentista, se não me engano, tem, não sei se tinha, mas estava para fazer o consultório médico na época, acho que hoje ainda tem, atendimento ao local, às pessoas de forma gratuita. Então as pessoas vão lá, e tem tem alguma ajuda também, se não me engano, ligada à Prefeitura e Governo da Bahia, tá? Pessoalmente, você vê na sua frente, não no YouTube, na sua frente, tá? Você já viu. Tá? Em Salvador é bem forte o processo, tá? As obras costumam, como é só voltando, 2 minutos, podem chegar até 10 minutos, tá? Algumas obras complexas podem passar um pouquinho, mas a média é de 2 e 5 minutos, tá? Por exemplo, um recorde de reprodução, 12 telas em 2 horas e meias que foram feitas por Florencio Alton, mas vários tipos de telas diferentes. Troca a tela, coloca outra, prepara as tintas. As tintas, de forma interessante, tem os fenômenos físicos que dizem se acontecer, que elas não se misturam. O material impregnado é a tinta a óleo, que se misturam com facilidade, mas durante as cenas mediúnicas elas não se misturam. E às vezes são analisadas, são bisnagas que ficam ali prontas, né? Quem pinta, quem conhece essas coisas sabe como é que é. Tem uma mudança de técnica que é feita pelas mãos, é interessante com o sombreamento, para quem tem a arte em si, a arte através da pintura, consegue perceber isso. As técnicas mudam, eles usam várias técnicas e você não sabe como é que o cara teria que estudar muito tempo para fazer aquelas técnicas. Mãos, pés, dedos, pincéis, lenços simultaneamente para poder fazer assombreamento, as formas. Efeitos ectoplasmáticos acontecem como odores, éter, flores, mudança no volume do som ou nas faixas tocadas, alterações de luzes às vezes são percebidas durante tamanho ou magnetismo usado pelos espíritos durante o processo. A tela é óleo, acrílico ou aquarela, tá? O Zé Medrado gosta muito da porcelana. Alguns outros fazem escultura, alguns trabalham com cerâmicas, tem outras coisas, tá? Pastel, tem vários tipos de técnicas usadas. Eu estou falando e vou falar sobre o questionamento de cada uma das coisas que foram feitas, tá? O estudo publicado em 1988 na revista Planeta publicou análise grafológica comparando as assinaturas de Gasparetto com os originais dos pintores falecidos, com verificações bem interessantes. A mediunidade foi colocada e alguns passaram, outros não. Tá? Alguns pareciam bastante, outros passavam como mais ou menos. Mas isso é interessante que é difícil, no momento daquele, você conseguir uma assinatura perfeita. O médium teria que ter realmente um retorno bem forte. Foi feita também pesquisa neurológica em Coimbra, em 2018, que descobriu que durante as pinturas do Florencio, a atividade cerebral dele caía quase a zero. Eu já comentei aqui, tá? Evidência de que existia realmente uma coisa que seria difícil ele conseguir fazer aquilo sozinho. Então existia alguma outra coisa alterando ali. Interessante, né? Não sei se é verdade, mas no local onde eu estava procurando informação, falava isso. Tá? Foram alguns locais diferentes, inclusive tinham algumas escrituras feitas até em algumas universidades que foram pesquisar isso. Tá? Algumas partes. O exemplo da Anita Malfatti, a assinatura real dela parece o M característico da pintora. Esse traço falta na grafia atribuída ao seu espírito, mostrando um caso de assinatura estranha, assim, né, de qualquer nota, em alguns casos que não passaram. Portinari mostra diferenças artísticas marcantes entre as obras originais e as supostas manifestações mediúnicas. Eu, hoje, eu sou espiritualista, eu sou um estudante de espiritualidade, só que há anos eu não vou defender com todas as unhas e os dentes a veracidade, como tudo nós vamos questionar todos os lados, até para que a gente consiga olhar isso com interesse verdadeiro e incentivar ou mostrar às pessoas que têm alguma facilidade que a busca deve ser feita desse jeito. É super interessante, tá? A questão da veracidade, evidências e críticas aprofundadas. Argumentos favoráveis na visão de nossa. Mudanças estilísticas documentadas, diversidade de estilos numa só apresentação semelhante à do artista espiritual que assinava a tela. Velocidade impossível para o humano ou alguém não extremamente treinado.
Nem os pintores, quando encarnados, conseguiram fazer o quadro com essa rapidez. Conhecimento técnico que eles não tiveram, ou pelo menos disseram não ter tido. Médiuns sem formação artística demonstravam técnicas específicas de cada escola. Quem pinta, chega num lugar desse, ela consegue perceber detalhes. Os olhos são treinados, sombreamentos, profundidade, que só o cara conseguindo estudar essas coisas conseguiria. Consistência interessante. O pesquisador britânico Guy Lyon Playfair documentou espanto com a qualidade das obras de Gasparetto. Críticas sistemáticas, uma visão cética. Se Monet realmente se manifesta em todos os médios que desmanifestaram, então sua agenda é ocupadíssima. Só em São Paulo deve existir uns 100 pintores. Foi um comentário de uma pessoa que eu peguei entre um local. Porém, esse é um comentário que eu queria colocar aqui. Eu vi essa pessoa falando isso. Só que a gente obviamente, não entende direito o que os espíritos podem fazer. O que realmente é a capacidade de um espírito. Certo? Até o ato dele estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, o sistema energético dele conseguir fazer isso. E eles não cansam como nós cansamos, e a viagem dele não precisa do avião, um segundo ele já está no outro centro. Então a velocidade é tamanha que ele podia estar, então é difícil. O comentário ele fica passível a comparativo humano, do corpo humano, o que não, infelizmente não dá. Não dá para dizer que se 100% da obra foi feita somente por Monet, se ele não tem talvez uma turma enorme de espíritos que assina, né? Monet só foi uma manifestação física de um padrão, não dá para saber. Padrões suspeitos. Apenas pintores famosos supostamente pintam. Todos os quadros mostram temas religiosos coerentes com ideias espíritas ou católicas. O que faz sentido. Um pintor que não é conhecido, sou eu, por exemplo. Não pinto nada. Pintor! Saulo Caldeirão. Alguém quer? Quem quer aqui o quadro de Saulo Caldeirão? Peixe torto. Uma casa caindo. Então, assim, faz sentido. Isso aí eu vou combatendo as que eu estou vendo aqui. O que for faz sentido, né? Mas, de fato, são espíritos famosos para chamar a atenção, né? Vou botar aqui. Quem que faz uma pintura? Quem que pinta aqui? Quem que faz o que? Né? A Carita pinta bem. A Carita desenha bem. Tem um desenho, deixa eu ver se tem algum desenho da Carita aqui. Deixa eu ver se ainda está aqui. Carita. Aqui, essa aqui foi a Carita que fez. Ela me desenhou. Cadê o amigo? Faraó. Ela sempre percebeu, desde me desenhou antes eu chegava. Faraó. O desenho daí, o Akhenaton. O Kefren. Mas. Análise de fraudes documentada. O blog Dossiê Espírita apresentou comparações detalhadas mostrando inconsistências estilistas de assinaturas. Nós temos que ver tudo aqui, né? Treinamento não declarado. Especialistas em artes acreditam que o médium tem muito tempo para pintar daquele jeito. Nota-se que não fica de olhos fechados o tempo inteiro. Então, vê que tá legal aqui. Vamos falar tudo aqui. De boa. Nós sabemos que o mundo espiritual existe. Mas nós sabemos que o ser humano também é estranho. Então, nós temos que pensar tudo. Questões de método científico. Nós falamos ali de método, uma visão cética, de uns comentários que estavam ali, tá? Falta de controle, não há uma verificação, tudo é permitido por causa das boas emoções, das supostas boas energias. Animismo versus mediunidade, possibilidade de ser uma válvula de escape para uma frustração artística que pode ter vindo de outras vidas. Isso aqui foi uma coisa que eu fui pegando, viu? Não sou eu que estou falando não, tá? Inconsciente coletivo, teoria que os médios acessam o banco de dados do inconsciente coletivo do Akasha com técnicas de pintores famosos. Vê que profundo isso. Eu nunca vi um cientista mais espiritual do que esse aqui. Olha aqui, os médiuns acessam o banco de dados dos registros akáshicos. É mais fácil, é mais tranquilo o espírito chegar e pintar com ele, não é? Critérios de Allan Kardec. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos, falamos que obtêm trabalhos sérios, visto que não se pode dar nome a certos médiuns que os espíritos ometeiros levam a fazer coisas grotescas. Por exemplo, vocês já viram as obras? Depois assiste, porque aqui chega aqui. Obras. São bonitas, cara.
Você olha algumas, claro que está ali, são pintadas. Depois você olha, eu aconselho mais, que eu vou mostrar aqui. Vocês vão achar bonita, tal. Mas eu aconselho vocês olharem por aí mesmo. É melhor. Porque, eu vou mostrar uma aqui. Vocês que são pintores ou desenhistas, bom, a Cárida tem um olho bom, seria bom. Eu sou horrível. Mal toco direito. Na arte. Aqui um. O que vocês acham desse quadro? Segundo fala aqui, deixa eu ver de quem foi esse quadro. Tem alguns aqui, tá? De um médio que se expressa pinturas ou desenhos. Tem vários. Se eu não me engano, esse aqui, ó. Esse acho que é Monet. Deixa eu ver essa imagem aqui. Então, são assim, os quadros são mais ou menos assim, tá? São bonitos, alguns quadros, você fica impressionado. Tem uns quadros aqui quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ver esse aqui de Monet, cadê? Abre aí, velho, tá. Eu abro ele dá ruim aqui. Tá ruim, deixa eu ver aqui. Tem uns lindos, velho, lindos mesmo. Que você vê que pintura mediúnica de Bandeirista Salum. Quando eu fui num museu, eu vi uns quadros, realmente tem uma... Eu não entendo muito, né? Mas eu fiquei um tempo assistindo os quadros vendo quadros reais de Monet, quando eu fui num museu, uma vez em Chicago. Fiquei quase o dia olhando, parava assim, eu vou ficar aqui para mostrar que tenho cultura. Eu vou aprender, né? Então eu ficava vindo profundo, assim, realmente... apesar de não entender como uma pessoa que teria os olhares corretos, eu vi alguns quadros que eu achei bem próximos, tá? A forma, e o cara fazer isso em 2 minutos, para mim, me impressionava, né? Quadros assim, ó. Eles fazem esses quadros aqui. Esse quadro aqui, ele foi feito, ó, olha só. Como se fosse Monet, uma pintura mediúnica. Não sei se... Deixa eu ver aqui. Já é um pouco impressionante, assim. Deixa eu ver se esse é um deles. Calma, acho que aqui é o Monet verdadeiro, tá? Ou esse aqui eu botei o mesmo de novo, velho? Pera aí. Ah, tá, porque esse aqui eu não consigo colocar. Tá aqui. Assim, agora sim. Então os caras conseguem fazer isso aqui, ó, desse jeito aqui, velho. E sai assim, desse jeito aí. Então você fica impressionado. Você fica impressionado. Você assiste isso, é feito em 5 minutos, velho, 3 minutos. Né? Devagarzinho, um negócio assim. Aí pega um negócio assim, o cara fica jogando, jogar a tinta, misturando tudo assim, parece que não dá em nada nisso. Então você fica impressionado. É um negócio impressionante, tá? Os riscos, o que seria necessário para isso? Você teria que um lugar harmônico, tá? A harmonia do grupo. Médio em boa condição física e espiritual para que isso fosse feito. Finalidade clara, de forma caridade. Esses espíritos só se aproximam de uma pessoa se for gratuito. Se tiver desvio, eles não... O segundo falam, se não for 100% de forma caridosa, a equipe de Van Gogh não chega perto, nem perto. Ausência total de comercialização. Somente para divulgar para as obras. Tá? Riscos que comprometem: pressão por resultados específicos, vaidade pessoal do médium, espetacularização do fenômeno, tem que tomar cuidado, tem que ir devagar, tem que ser feito eventualmente, não é sempre, para não parecer, tá? Mistura de outros tipos de manifestação, tá? Que estão ali, que tem que estar sempre vendo, tá? O termo pictoplasma não existe na literatura espírita. A confusão surge com ectoplasmia, que se refere a fenômenos da materialização física. Diferentemente importante, a psicopictografia
que vem de uma mistura de ectoplasma com a questão psíquica, com a questão do pique, digamos, uma questão artística, né? É uma nomenclatura que foi crescendo e foi usada. Aos pouquinhos começou a ser percebida, né? E aí acabou ficando popular como pintura mediúnica. Deixa eu ver se tem aqui. Lembrando que alguns caras, isso foi tão interessante que veio pesquisadores da Europa, tá? De para cá, para ver isso. Foi submetido a algumas filmagens para depois fazerem testes, observarem o que estava acontecendo. Tá? Os jornalistas publicaram, inclusive registrou como isso espanto com a qualidade das pinturas que eu falei então eles vieram para cá. Teve um teste na BBC em 1978, onde Gasparetto foi filmado pela televisão BBC sob condições mais difíceis imagináveis, uma dúzia de holofotes poderosos, uma sala estranha cheia de pessoas que nunca havia conhecido, e os espíritos apareceram e eles fizeram. O resultado foi inesperado, porque não apenas impressionou o público que estava lá, ou aqueles que estavam assistindo, como a qualidade ajudou a pessoas acharem não terem explicação. Ou teriam que realmente fazer uma análise mais a fundo para saber como é que o cara conseguiu fazer aquilo. Né? Florencio também visitou vários países, Portugal, Espanha, Itália, Suécia, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Bélgica, levando. Semedado também levou na Europa e alguns outros locais. Tá? Normalmente eles colocam músicas, normalmente músicas clássicas, para estar fazendo enquanto eles estão pintando, isso que é uma forma, né? Inclusive uma forma legal deles conseguirem entrar na frequência legal, né? Tem alguns, dizem existir especificamente alguns momentos em que alguns padrões de música que incentivam Vivaldi, Bach, sendo os dois mais artísticos que incentivavam a felicidade e a capacidade de pintura. Né? Mas o que a gente pode falar aqui que é legal? Vários livros legais, tá, que existem por aí. Tá, tem biografia de Gasparetto, tá, que fala sobre isso, fazendo experimentos, testes, vários quadros, fotos que foram colocadas, pesquisas acadêmicas científicas que tentaram levar isso como até no estudo neurológico para ver o quanto que aquilo era verdadeiro, o que acontecia, tá? Eu também acessei aqui o blog do Dossiê Espírita, peguei informações para pegar essa aqui, peguei o Saindo da Matrix, questionando questões de um canal. A literatura internacional que eu fui buscar aqui foi o Barnabé Bright, assim como a documentação que foi feita pelo jornalista Guy Lyon Playfair, eu fui atrás também.